Boa tarde, primeiro ano, tudo bem? Mais uma aula começando. Hoje, quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020. Antes de começar a nossa aula, eu quero já fazer um convite para vocês que nessa primeira semana a gente tem novidade, tá? Amanhã, quinta-feira, a gente sempre tem dois momentos na quinta-feira, né? A tia Bruna grava duas aulinhas. Nosso primeiro momento na quinta-feira vai ser ao vivo, tá? Vai ser aula online, que nem nós fizemos lá atrás no primeiro semestre. Depois a gente teve a nossa festa junina, que também foi ao vivo, lembra? Então, quinta-feira a gente tem aula ao vivo, tá bom? Vou ficar esperando vocês pra gente ter esse momento juntos, tá? Nossa primeira aulinha, de 2 às 3 da tarde, tá bom? Combinado? Então vamos lá? Vamos começar com o nosso texto de fruição de hoje. O texto de hoje se chama A Gata Mirrada. A gata mirrada era toda feinha e veio da rua enrolada num jornal. Achada no lixo, cheia de carrapicho, foi dada à mamãe. Era tão magrinha que nenhuma outra gata vizinha como ela brincava. Tinha a cara arranhada, as orelhas rachadas, a pata quebrada, toda chamuscada, queimada do sol, tinha o rabo cotó, coitada. Mas de banho tomado e pelo escovado e a barriga cheinha, a gata mirrada, depois de arrumada, se chama Mimosa Mimada. Bonitinho esse poema, né? E é a mais chique da rua. Esse poema foi escrito por Walter Moreira Santos, A Gata Mirrada e Outros Poemas, feito em Belo Horizonte pela editora Autêntica em 2012. Bonitinho, né? Eu gostei muito desse poema. Deixa eu dar aqui ok para saber que esse já li para vocês. Vamos lá, pessoal. Ontem nós tivemos dois momentos também. A gente teve a nossa aulinha de português, depois a gente veio com o nosso caderno ângulo. Vamos começar pelas correções da aula de português, onde a tia Bruna lançou a letra N, certo? E a gente aprendeu que mais uma vez, quando a gente junta uma consoante com uma vogal, a gente forma sílabas. E com essas sílabas a gente pode formar palavras, né? E com essas palavras a gente forma frases, a gente forma textos, poemas e tudo mais. E aí a tia Bruna trouxe o N com a na de natureza, o N com E, né ou ne, eu trouxe a neve, o N com I, ni, eu trouxe o ninho, o N com O pode ser nó ou no, eu trouxe o nome, e o N com U, nu, eu trouxe a nuvem, certo? Lembram? Sim, né? E aí a gente tinha duas atividades na plataforma, a atividade N1 e depois a atividade N2. Então, vamos começar pela N1, que era sobre o texto Coisas de Nina, né? E o texto dizia que papai construiu um barco para as crianças e elas o chamaram de navio. Nicole e Nuno brincavam no navio quando viram uma nuvem e disseram que ela tinha o formato de uma nave. Nina chegou em seguida e falou que, na verdade, a nuvem se parecia com uma noiva. As duas crianças logo se espantaram. Então, depressa, Nina disse: o vestido da noiva é branco, como a neve, igual àquela nuvem, horas. As crianças olharam uma para a outra e caíram na gargalhada. Esse texto era de Isabel Cristina Soares e depois a tia Bruna fez perguntas, questões sobre essa história, né? E também trabalhando a letra N. Eu botei aqui sublinhado as respostas, que eu achei que fica mais fácil da gente visualizar no vídeo, tá? Então, aonde está sublinhado de amarelo é onde estão as respostas da tia Bruna, tá bom? Então, vamos lá. No número 1, estava escrito assim: para que crianças o papai construiu um barco?
para Nicole e Nuno. Deixa eu pegar meu lápis aqui, que aí fica mais fácil de eu sinalizar. Lá no número 1, ó, para Nicole e Nuno. Era a resposta da questão número 1. Número 2. O barco era chamado por eles de navio. Eu botei aqui e botei aqui no R de resposta também. O papai construiu um barco, mas eles chamavam de navio, que é bem maior, né? Número 3. O que aconteceu enquanto eles brincavam? Eles viram uma nuvem e disseram que ela tinha o formato de uma nave, né? Eles estavam lá brincando dentro do barco, navio deles. De repente, eles viram uma nuvem e disseram que ela tinha o formato de uma nave. Lá no número 3. Foi isso que vocês responderam? Sim, né? No número 4, quem chegou para brincar com Nuno e Nicole? Quem chegou foi a Nina. Ela chegou logo em seguida. E aí no número 5 estava: por que as crianças se espantaram? Elas se espantaram porque Nina disse que a nuvem se parecia com uma noiva. Aí eles se espantaram, como assim, uma noiva, né? Porque Nina disse que a nuvem se parecia com uma noiva. No número 6, o que Nina respondeu para seus amigos? Ela respondeu que o vestido da noiva é branco como a neve, igual a nuvem. Por isso que ela disse que a nuvem parecia uma noiva. Porque o vestido da noiva é branco, né? Igual a nuvem, igual a neve. Aí ela se explicou. No número 7, a história mostra o nome de 2 meios de transporte marítimos ou aquáticos, né? Dê outro exemplo. A tia Bruna deu vários ali, ó. Vocês podiam ter escrito lancha, canoa, a barca, a jangada, o submarino, né? São alguns meios de transporte que vocês poderiam ter escritos. Opa, aqui, cadê aqui? A lancha, a canoa, a barca, a jangada, lá embaixo o submarino. Se você colocou algum diferente, tudo bem, depois me diz quais foram. No número 8, a gente tinha que retirar do texto uma palavra com letra A, N-A. Tia Bruna botou aqui 2 opções, podia ser navio ou podia ser nave. Nave e navio. Na letra B com N-E, neve. Letra C com N-I, eu achei a Nicole e Nina. Na letra D com N-O, nó, noiva. E na letra E com N-U, tinha Nuno e nuvem. Eu botei as palavras a mais, era para dar um exemplo só, sem problemas quem botou uma palavra em cada um. Eu botei mais aqui para dar as opções para vocês, tá? E no número 9, vocês tinham que escolher uma das palavras acima e fazer uma frase. Aí a tia Bruna escolheu noiva. E botei lá, o vestido da noiva é branco. Mas vocês podiam ter escolhido qualquer uma dessas outras palavras que vocês escreveram, tá? E aí vai pessoal, resposta, né? Pessoal, vai da criatividade de vocês em casa de criar as frasezinhas. Mandem para a plataforma para eu poder corrigir e ver qual foi a frase de vocês, tá? Aí a gente termina essa etapa e vamos para a atividade N2. O que a gente tinha que fazer? A gente tinha que organizar as palavras do quadro de acordo com as figuras. Então, a primeira figura era o navio. Aí, a do lado era a naja, que é um tipo de cobra. Embaixo do navio eu tinha o novelo. E depois eu tinha um bonequinho, né, uma criança, alguém brincando na neve. E aí eu botei aqui as respostas do lado. Navio, naja, novelo e neve.
certo? No número 2, vocês tinham que completar as frases com as palavras abaixo. Eu tinha a palavra natureza, depois a palavra neta, depois a palavra ninja, novela e Nutella, certo? Aí na letra A, completei. Minha mãe adora a novela das 9. Na letra B, comi um doce com Nutella. Depois, na letra C, fiz um passeio e curti a natureza, lá no final da frase. Letra D, a neta deu um beijo no vovô. E a letra E, Leonardo é um personagem das Tartarugas Ninja. Mostrei o desenho, a foto, a imagem, lembram? Então ficou letra A, novela, letra B, Nutella, letra C, natureza, letra D, neta e letra E, ninja. Certo? Vou virar aqui. O número 3, a gente tinha que escrever o nome das figuras com as sílabas adequadas. E aí eu sublinhei as sílabas. Da letra A, caneta. E escrevi aqui embaixo, caneta. Na letra B, canudo. E escrevi embaixo, canudo. Na letra C eu tinha uma boneca. Tá aqui o bo, o né e o K. E botei lá embaixo, boneca. E na letra D eu tinha uma mesa de sinuca que a tia Bruna desenhou bem estranho. Mas estava lá a palavrinha sinuca. E embaixo eu escrevi sinuca. Aí no número 4, eu tinha que separar as palavras de acordo com o número de sílabas. Eu tinha a palavra navalha, nuca, nó, natureza, neve, nebulosidade, novelo, número, necessidade e não. Na letra A, eu tinha que botar com uma sílaba. Aí eu botei a palavra nó e a palavra não. A palavra nó e a palavra não, a gente não tem como separar. É uma sílaba só. Nó. Não. Uma sílaba. Embaixo, as palavras com duas sílabas. Nuca. Nuca. Duas sílabas. E neve. Neve. Duas sílabas. As com três sílabas, navalha, novela e número. Navalha, três sílabas. Novela, três sílabas. Número, três sílabas também. Depois, com 4 sílabas, eu tinha uma palavra só, natureza. Natureza, 4 sílabas. Na letra E, com 5 sílabas, necessidade. Vamos fazer assim, necessidade, 5 sílabas. E por último, com 6 sílabas, nebulosidade. Aí eu tenho que até soltar o caderno. Nebulosidade, 6 sílabas. Isso que a gente chama de palavrão, né? Uma palavra bem grandona. Aí, para terminar e variar, no número 5, na última questão, vocês também tinham que escolher uma das palavras acima e fazer uma frase. Tia Bruna escolheu a palavra nó. Dei um nó no meu sapato. Mas vocês poderiam ter escolhido qualquer uma das outras 9 palavras, né? Porque era um total de 10. Vocês podiam ter escolhido qualquer outra. Depois me mandem os trabalhinhos
para eu ver as frases de vocês. E não se esqueçam, mesmo quando a gente está na plataforma digitando, a gente não pode esquecer os sinais gráficos, os acentos da palavra, o ponto final, né, no final da frase, certo, pessoal? Aí a gente deu uma pausazinha e eu voltei com um segundo momento e a gente estava trabalhando sobre o ambiente escolar, lembra? A gente falou um pouquinho da nossa escola e aí depois eu apresentei a história do espaço escolar da Ana Maria e do Tiago, a escola onde eles estudam. Lembram? Que eles estavam chegando na escola, atravessando a rua, o portão já estava fechado, o seu Walter estava lá esperando por eles, mesmo atrasados. Aí eu comentei que a dona Ana Maria estava bonitinha atravessando na faixa, mas o seu amigo Tiago já não estava, fez coisa errada. Vimos todos os ambientes, né? Vimos o refeitório, vimos que atrás do refeitório a gente tem a quadra de esportes. Do lado da quadra de esportes a gente tem um parquinho, aí a gente tem a biblioteca, a gente tem a secretaria, lá na frente a gente tem os banheiros e ao lado as salas de aula e tem também uma praça ali, um jardim, certo? Feito isso, a gente ia para as atividades, responder as questões sobre a história da Ana Maria e do Tiago, certo? E aí a gente vai falar um pouquinho, além do ambiente escolar, a gente falou um pouquinho sobre o que também? Sobre regras de convivências, né? Sobre regras de um modo geral, não só de convivência, mas também regras de trânsito, né? Que a gente tem que respeitar, atravessar na faixa, esperar o sinal. Esse mês de setembro, a gente tem a Semana Nacional de Trânsito. A Bruna vai separar uma aula bem especial pra gente no decorrer do mês de setembro, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Vocês tinham que ouvir a história que a tia Bruna contou sobre a Ana Maria e o Tiago e a escola deles e depois fazer o que se pede. Então, eu respondi aqui todas as questões, vamos corrigir juntos e depois a gente dá início à nossa aula de hoje. No número 1 estava lá: quantos prédios há na escola em que Ana Maria e Tiago estudam? Resposta: há 4 prédios. Lá no número 1. É o prédio da biblioteca, do refeitório, né? Da secretaria e aquele prédio onde a gente tem os banheiros e as salas de aula. Então, são 4 prédios. No número 2, Tiago desrespeitou uma regra de trânsito ao não atravessar a rua na faixa de pedestres, não olhar se vinha carro ao lado direito ou dar a mão para sua mãe para atravessar a rua. Pela imagem que nós trabalhamos, ele desrespeitou uma regra de trânsito ao não atravessar a rua na faixa de pedestres, né? A gente vê aqui, na página 116, que a Ana Maria, sim, está atravessando na faixa de pedestre e o Tiago no meio da rua. O carro passou e ele atravessou atrás do carro, ó. Tá vendo? É perigoso, pessoal, a gente não pode fazer isso. A gente tem aquelas faixas brancas no chão exatamente para sinalizar aonde a gente tem que atravessar. Assim a gente pode evitar acidentes, batidas. Quantas vezes, né, a gente vê um carro parado, um outro carro parado e uma moto passando no meio. Imagina se passa uma moto ali ou até mesmo uma bicicleta, alguma coisa, e o Tiago não vê. Podia ter causado um acidente. Então vamos sempre atravessar na faixa e respeitando o sinal, né? O sinal grande de frente para os carros e aquele postezinho com o bonequinho verde e com a mãozinha vermelha é o nosso sinal de pedestre de quem está andando na rua, certo? O bonequinho verde é quando a gente pode atravessar, a mãozinha
Vermelha é para a gente parar e esperar. E quando tá verde e começa a piscar a mãozinha de vermelho, já é para a gente ter atenção, porque o sinal vai abrir para os carros, certo? E a mesma coisa para os carros. Quando o sinal de trânsito estiver verde para os carros, eles seguem. Quando fica amarelo, já é para diminuir a velocidade parando, porque logo em seguida o sinal fecha e os carros têm que parar para a gente poder atravessar, certo? Então, sempre na faixa. Thiago desrespeitou uma regra de trânsito que não é legal a gente fazer como ele, tá bom? Espero que ele tenha aprendido. No número 3, ao chegar à escola, Ana Maria e Thiago devem cumprimentar o Sr. Walter, o porteiro, ou ignorar o Sr. Walter, o porteiro? Primeiro quadradinho, ele deve cumprimentar o Sr. Walter, o porteiro. Lembra que a tia Bruna, quando a gente trabalhou regras de convivência, a gente trabalhou regras de convivência familiar, regras de convivência coletivas e regras de convivência no geral, né? Quando a gente chega em casa ou em qualquer outro lugar, se a gente passa por um porteiro, se a gente passa pelo moço do elevador ou ascensorista, ou se a gente entra numa loja onde tem um segurança ou um vendedor na porta, a gente tem que sempre cumprimentar. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é educação, né? Isso é respeito. Fazer com o outro o que a gente gostaria que fizessem com a gente. Imagina, chega alguém na sua casa, você tá lá na sala vendo televisão, chega um amigo do papai e da mamãe, entra na sua casa e não te cumprimenta. Não é legal. Então, a gente tem que sempre cumprimentar as pessoas, independente do lugar que a gente estiver. Quando a gente chega na casa de um amigo ou quando alguém chega à nossa casa, devemos sempre cumprimentar. Um bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Tudo bem? Então, como eles tinham que fazer? Cumprimentar o seu Walter, o porteiro. No número 4, em relação ao parquinho, a quadra de esporte está atrás ou ao lado? A quadra de esportes está ao lado do parquinho, né? A gente tem a quadra, deixa eu voltar aqui, demora um pouquinho, né? Esse vai e volta de páginas, mas é legal pra gente corrigir junto. Ó, o parquinho está aqui e a quadra está ao lado do parquinho, certo? Ao lado. Voltando lá, é porque a página gruda, fica difícil. Número 5. Qual regra escolar Ana Maria e Thiago não respeitaram? Aí foi uma regra escolar. Eles faltaram à escola e não justificaram a falta? Não, porque a gente viu que eles estavam chegando lá, né? Eles chegaram atrasados à aula, encontraram o portão fechado ou não fizeram a tarefa? A gente também não falou nada sobre fazer tarefa, mas a gente viu que eles, quando chegaram lá, o portão estava fechado e o seu Walter lá esperando os atrasildos, né? Então, é o quadradinho do meio, o segundo. Eles chegaram atrasados à aula e encontraram o portão fechado. Através da nossa visão, a gente conseguiu interpretar isso na imagem, certo? Virei aqui, página 119, número 6. Quantas salas de aula há na imagem? 4 salas de aula. Vamos lá recordar? As salas ficam lá no prédio do banheiro, ó. Aqui, ó. 4 salas de aula. 1, 2, 3, 4 salas de aula. Número 7. A sala de aula é um espaço coletivo ou individual? Primeiro quadradinho, coletivo, né? Imagina se fosse individual, ia ficar só eu lá, tia Bruna, sozinha, sem aluno, sem ninguém. Eu ia ensinar para quem? Para as paredes? Ou se fosse ao contrário, só podia você, aluno, ficar lá dentro da sala de aula. Como é que você ia aprender a ler, a escrever, a descobrir coisas sobre os números, sobre os seres vivos? Não ia ter graça nenhuma, né? Então, a sala de aula, a escola, é um ambiente coletivo, onde todos podem participar.
certo? Número 8. Em relação ao refeitório, os banheiros estão ao lado ou atrás? A resposta era ao lado. Vamos lá. O banheiro... Agora eu tenho que abrir o livro nas duas páginas. Ó. Aqui. O banheiro... Ai, gente, eu não consigo mostrar e fazer o mesmo... Ah, agora sim, tia Bruna. Os banheiros estão aqui e o refeitório está aqui. Então, é um ao lado do outro. Tá um numa página, o outro ao lado na outra página. Certo? Então, a resposta correta era ao lado. Número 9. O banheiro feminino está na frente do banheiro masculino, atrás do banheiro masculino ou ao lado do banheiro masculino? Os banheiros estão aqui, ó. Banheiro masculino, feminino. Então, eles estão ao lado um do outro. Lá no número 9, era o último quadradinho ao lado do banheiro masculino. Número 10. E o refeitório está em frente à biblioteca, ao lado da secretaria ou na frente da quadra de esportes? O refeitório está na frente da quadra de esportes. Ó, a quadra está aqui atrás, o refeitório está aqui na frente. Certo? Então, qual era o quadradinho que a gente devia marcar? O último, na frente da quadra de esportes, lá no número 10. E o exercício 11, os bancos da praça estão embaixo das árvores, em cima das árvores ou dentro das árvores? Embaixo das árvores, o primeiro quadradinho. Está aqui. Aqui a gente tem a praça, a gente tem as árvores aqui, né? Aqui também. E os bancos embaixo das árvores, certo? Aí, pessoal, no número 12, a gente tinha aqui numa folha à parte, desenhar o trajeto da sua sala de aula até o lugar em que você mais gosta de brincar na escola. A tia Bruna falou que como nós já estamos há bastante tempo sem ir, algumas crianças podem não lembrar, né, de qual é o trajeto da nossa sala. Então, eu falei para vocês... Eu adaptei a atividade e disse que vocês podiam fazer o quê? Que vocês podiam escolher o lugar que vocês quisessem desenhar e fazer um desenho bem bacana numa folha e depois mandar para mim. Não foi? Luiz Felipe fez. Vou mostrar para vocês. Fotos da Sofia. Vou mostrar para vocês aqui, ó, o vídeo do Luiz Felipe, tá? Ó. Oi, tia Bruna, tudo bem com você? Então, essa aqui é a minha escola. Tantas partes eu gosto. Tudo aqui. Tá tudo errado. A sala de vídeo, aqui, ó, é colorida. A sala de aula. E o pátio também. A minha preferida. Tchau, tchau. Um beijo. Viu que legal? Depois o vídeo repete. Aí ele mostra aqui de novo os desenhos dele. Que é a minha escola. É muito legal. Eu adorei receber essas fotos. Recebi também da Sofia. Vou mostrar aqui, ó. Cadê aqui? Acabei de receber. Olha, Sofia! Mandando foto dos trabalhos. Olha, ela fez a letra M. Aí ela escreveu M com A, macaco. M com E, melancia. M com I, minhoca. M com O, mochila. E M com U, música. Ah, Sofia, adorei. Mais trabalhinho, Sofia tá de janelinha. Ah, que saudade. Ela fez também o trabalhinho, é porque foto no celular é difícil de ver, mas ela fez também o trabalhinho da lenda do Curupira. Aí ela escreveu assim, ó: o Curupira é baixo, tem cabelo vermelho, os pés ao contrário,
e grande força física. Muito bem, Sofia. E ela escreveu assim também, ó. O Curupira é uma das lendas do folclore brasileiro. Fala de um mito. Peraí que a letrinha tá pequena. Fala de um mito que protegia a floresta contra caçadores e contra aqueles que derrubavam as árvores. O Curupira, um dos personagens mais famosos do nosso folclore brasileiro. Ah, Sofia, adorei também. Muito legal, gente. Mandem sim. Aí ela falou sobre a borboleta, sobre os insetos, né? Ela escreveu aqui, ó, borboleta. São insetos que têm 6 patas, na maioria... Calma aí. Na maioria... na maioria os adultos têm 2 pares de asas e para voar... para voar... Tá fraquinho. Elas perdem energia. É isso, Sofia? Tem asas coloridas. É porque tá bem clarinho. Mas ela fez a pesquisa num site confiável, que é o Wikipédia. Muito legal, Sofia. Desculpa, tia Bruna não tá conseguindo ler direito. É porque tá bem clarinha a foto, aí eu não consigo. Mas muito bom, muito legal. Adorei também sua foto sobre os insetos de jardim. Sofia tem uma lupa em casa. Olha lá ela estudando com a lupa. Que legal, Sofia. Adorei suas fotos. Faz como a Sofia, faz como o Luiz Felipe, faz como o Gabriel Paixão. Manda foto, vídeo pra tia Bruna que eu adoro. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos dar sequência? Vamos começar nossa aula de hoje? Porque eu já falei, mostrei foto, mostrei vídeo, já corrigi. Bora para nossa aula de hoje. A gente vai trabalhar matemática, a geometria no espaço escolar. Já trabalhamos com os sólidos geométricos, né? Com as nossas figuras aqui. Eu já apresentei para vocês os meus sólidos, né? Ó, o meu paralelepípedo, o meu cubo, cadê? A minha esfera, o meu cone, o meu cilindro. E ainda apresentei outros além, a pirâmide, igual aquelas lá do Egito, e os prismas, com as formas hexagonal, que tem 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o prisma triangular, que parece, olhando assim de frente, ó, parece só um triângulo, mas a gente vê que ele tem lados e tem faces, é um sólido, certo? Mas a gente trabalha com os 5 principais: paralelepípedo, cubo, cone, cilindro e esfera. Então vamos lá, deixa eu botar minha caixa de sólidos para cá, deixa eu botar meus sólidos aqui na minha mesa para cá. Vou pegar meu livro, vamos lá. A geometria no espaço escolar. Ao observar o espaço escolar, podemos notar que existem muitas formas geométricas. Veja a imagem. Se a gente olhar aqui, ó, a gente tem uma imagem aqui de uma quadra esportiva, de uma escola. Vocês estão vendo? E aqui, se a gente olhar, a gente consegue ver várias formas geométricas, formas e sólidos geométricos, né? No chão, por exemplo, eu tenho o círculo, eu tenho semicírculo. O que é semicírculo, tia Bruna? É a metade de um círculo marcando ali na quadra. A quadra por si só, inteira, ela é retangular, né? Tem uma forma de retângulo. A gente tem a tabela de basquete, que é quadrada. O aro é circular, é redondo, né? Lá atrás a gente tem bancos também em formas de retângulo. As traves,
que seguram a rede do gol são cilíndricas, né? Tem formato de cilíndrico, formato arredondado, igual círculo. Mas o que? Aqui também a tabela de basquete, o postezinho que segura a tabela lá no alto também. As pilastras da escola lá atrás são formas de paralelepípedo. As janelas são quadradas, lembram cubos, né? Tem vários objetos na escola que lembram os sólidos e as formas geométricas. E é isso que a gente vai trabalhar agora nas atividades, tá? Na atividade número 1, a gente tem aqui assim, ó. Anote no quadro o nome de alguns objetos ou espaços de sua escola que têm formas parecidas com as dos sólidos indicados. Então, aqui eu tenho a tabelinha com os sólidos. E aqui eu vou botar o nome do objeto ou do espaço que me lembra esse objeto. Então, vamos lá. Eu vou soltar agora o livro e ao invés de anotar no quadro, não tem como a tia Bruna anotar, a gente pode ir conversando, falando. Eu vou dar alguns exemplos e depois vocês anotem no livro de vocês o nome de um objeto só, tá? Então, o primeiro objeto, eu não vou segurar o livro, mas eu vou mostrar o sólido geométrico aqui na minha mão. É o cilindro. Vamos pensar lá na nossa escola, o que a gente tem com um formato cilíndrico, ó. O que a gente pode escrever aí? O copo que a gente bebia água, o nosso lápis de escrever, tem uns que são arredondadinhos, em forma de cilindro. O pilô, a caneta de quadro da tia Bruna, que a tia Bruna escrevia no quadro, tem formato cilíndrico. Que mais? Quem lembra? Quem sabe? Se você sabe um outro objeto, fala para a tia Bruna que a gente depois conta para os outros amigos aqui. Manda no Braguinha, igual as crianças fizeram aqui agora que eu mostrei o vídeo e as fotos, tá? Que mais também? Lá embaixo, no nosso portão, a gente tem formas cilíndricas, né? Aquele banco que fica também tem a forma cilíndrica. As cadeiras, algumas, não todas, também tem o pé da cadeira, também é cilíndrico. E aí vocês vão imaginando e lembrando os hidrocores de vocês. A cola bastão também tem formato cilíndrico. Olha quantos objetos a tia Bruna já falou. Vocês pensem aí e escolham um para escrever. Amanhã, quando a gente tiver aula ao vivo, eu vou bem mostrar para vocês qual foi o que eu coloquei, tá? Vou dar uma dica, é um que eu uso sempre. Depois vem o cone. O cone já é um pouco mais difícil, que ele não tem um formato muito comum, né? Mas eu posso dizer 2 objetos para vocês que tem lá na escola com o formato de cone. Os próprios cones que o tio André usa na aula de educação física, porque eu já vi, né? Ele usa uns conezinhos coloridos. Tem azul, tem vermelho, tem amarelo, né? Então vocês podem escrever aí cones da aula de educação física. Que mais, pessoal, que a gente tem nesse formato assim? Quando tem aniversário na escola, tem aluno que leva chapéuzinho. Então vocês também podem escrever chapéu de aniversário. Aí pode botar entre parênteses quando tem, né? Alguns amigos levam. E tem uma coisa também, um objeto que a tia da cozinha, do refeitório, usa para fazer sucos, para passar de um recipiente para o outro. Ela usa o funil. Esses 3 objetos eu tenho certeza que já teve na escola. Os cones da aula de educação física é certo, é fato. E o funil que fica lá na cozinha para as crianças do integral que tomam suco, a tia vai, passa de um recipiente para o outro. No funil
também tem na escola. Chapéu de aniversário de vez em quando, mas quem quiser colocar também pode colocar. Já um espaço com forma de cone, eu acho que lá na escola não tem nenhum espaço em forma de cone, tá? Se alguém lembrar de mais alguma coisa, é só me falar. O próximo objeto, a esfera. O que a gente tem lá na escola com esse formato de esfera, que é uma bola? Tem várias bolas, né? Várias e várias bolas lá na escola. Na aula do tio André também tem. A tia Bruna já levou bolinha pra gente brincar. Tem a bolinha de totó, que tem uma mesa de totó lá na escola, vocês lembram? E o que mais? Tem a bola que tem gente que leva de novidade. Às vezes a gente tem bonecos, né? Com esse formato. A cabecinha do boneco. Vários objetos. Se vocês lembrarem de mais algum, é só falar para a tia Bruna. O próximo, o cubo. Ixi! E o cubinho, pessoal? Que objetos que a gente tem que lembra o cubo ou tem um espaço na escola? A nossa sala de aula, né? Tem salas de aula lá na escola que tem um formato quadrado de cubo. Os bloquinhos de madeira que a gente brinca. Os cubinhos do material dourado. As cadeiras, tem umas cadeiras que nós sentamos que são quadradas. Aquelas mesinhas do refeitório são quadradinhas. Nós temos dois tipos de mesa lá no refeitório. Tem as pequenininhas com as cadeirinhas verdes que são quadradas e tem aquela grandona que aí já lembram outro sólido geométrico, mas vamos ficar aqui por enquanto no quadro. Tem borrachas, tem alunos que têm borrachas em formato de cubo, que são bem quadradinhas. Já falei um monte, né? Salas de aula, bloquinhos de madeira, o que mais que eu falei? Cubinhos de material dourado, cadeiras, mesas, bastante coisa quadrada lá na escola em formato de cubo também, né? E o último, pessoal, paralelepípedo. Que objetos ou espaços na nossa escola que a gente tem que lembra paralelepípedo? Uma infinidade. O corredor que a gente entra na escola lembra um paralelepípedo, né? O quadro branco da tia Bruna na sala de aula lembra um paralelepípedo. A mesa grandona lá do refeitório lembra um paralelepípedo. O nosso livro ângulo lembra um paralelepípedo, né? Ele é retangular. O apagador, que a tia Bruna apaga o quadro. O nosso mural, né? A quadra de esportes que tem lá. Monte de espaço e um monte de objeto. Eu já dei várias dicas aqui. Vocês vão escolher um e vão escrever um objeto ou espaço escolar em cada linha. Basta um só, tá bom? E aí a gente virou aqui para a página 121. Vocês vão pensar nos objetos que há em sua casa, agora não é na escola, é na sua casa, e desenhar um que lembre cada forma geométrica abaixo. Na primeira, vocês vão desenhar um objeto da casa de vocês que lembre uma esfera. Depois, vocês vão desenhar um que lembre um cilindro. No terceiro espaço, um que lembre um paralelepípedo. Aí é pessoal, vocês vão trazer para mim. Como a nossa aula amanhã é ao vivo, eu vou ver esses desenhos ao vivo, que eu vou esperar vocês pra gente ver juntos, tá? Como a nossa aula amanhã é de 2 às 3, a gente tem um tempinho de corrigir as atividades e depois fazer um conteúdo novo também. Aí, pessoal, para quase encerrar nossa aula, eu tenho aqui o nosso em casa, nosso em casa 18, na página 122. E vocês vão desenhar uma escola seguindo as instruções que a tia Bruna vai dar agora, que está aqui 1, 2 e 3 no nosso caderno ângulo. Lembra que lá na escola da Ana Maria e do Thiago tinha o refeitório na frente da quadra de esportes,
o banheiro feminino ao lado do banheiro masculino, os bancos embaixo da árvore. Agora vocês vão construir a escola de vocês. Olha que legal. Com as orientações que estão aqui. Então, olha lá. Desenhe uma escola e siga as orientações. 1. Vocês vão ter que desenhar 2 salas de aula ao lado. De novo, que a tia Bruna não botou a vírgula. Calma, respira, tia Bruna. 2 salas de aula. Ao lado delas, 2 banheiros. Um masculino e outro feminino. Primeira coisa, 2 salas de aula e cada um com um banheiro, um masculino e outro feminino. 2 salas de aula, 2 banheiros. Número 2, uma cantina em frente a ela, a biblioteca. Então, vocês vão desenhar uma cantina e em frente a essa cantina, a biblioteca. E 3, uma quadra de esportes. Perto dela, a diretoria. Então, vocês têm uma escola aqui que tem 2 salas de aula e ao lado delas 2 banheiros, um masculino e um feminino. Vocês têm espaço aberto aqui para desenhar. Depois vocês vão fazer a cantina. Escolhe um espacinho aqui e faz a cantina. E em frente a essa cantina tem a biblioteca. E o 3, uma quadra de esportes e perto dela a diretoria. Aí pode ser na frente, atrás, de um lado, do outro, onde tiver espaço aqui, porque você já vai ter feito a sala de aula, os banheiros, a cantina, a biblioteca. Depois a quadra de esportes e a diretoria. Tá bom? Olha o recado que tá aqui, ó. Capriche no desenho. Quero só ver, hein? Quero só ver o desenho de vocês amanhã na nossa aula ao vivo, quinta-feira, não vejo a hora, tá? E para terminar, pessoal, a nossa aula e o nosso módulo 11, nosso módulo 10, desculpa, para terminar, encerrar o nosso módulo 10, tia Bruna tá ficando meio lelé, a gente vai conhecer, então, alguns livros e um filme que tem os temas de tudo que nós trabalhamos durante o módulo 10. Vamos lá? Então, ó, venha conhecer. Temos livros. Esse primeiro livro aqui, muito legal, eu conheço ele. Ingrid Bisenmeier Bellinghausen, O Mundinho e os Bichinhos de Jardim. Muito legal, fala dos nossos bichinhos de jardim. Foi feito em São Paulo pela DCL em 2015. Se você é curioso e quer explorar esse mundo de pequenos animais fantásticos, leia esse livro. Com ele, você vai descobrir como vivem os bichinhos de jardim e a importância deles para o meio ambiente. Legal! Se vocês tiverem já esse livro em casa ou tiverem a oportunidade de adquirir esses livros, faz que nem a Sofia, assiste com a lupa. Muito legal! Leia ele com a lupa do lado, que aí vocês vão poder ver em tamanho maior, deve ser bem legal, né? Segunda dica de livro, de Beatriz Meirelles, Grande ou Pequena, feita em São Paulo pela editora Scipione em 2001. Que confusão! Mariana, personagem desse livro, não sabe se é grande ou pequena. Seus pais tentam esclarecer, mas ela continua confusa. Que tal conhecer esse livro e ver se você consegue responder as dúvidas dela? A gente, nesse livro, está trabalhando aquele texto ponto de vista da formiguinha, do menino, dos adultos, que ele olha para cima, né? A gente está trabalhando aqui noções de tamanho, grande, pequeno, no ponto de vista de quem? Né? Da criança, do adulto, da formiguinha. No caso aqui, a formiguinha não tem nada a ver. É a história da Mariana. Ok? Mais um livro, esse aqui agora, de Aristides Torres Filho, Bichos Diversos, feito em São Paulo pela Scipione em 2004. Leia esse livro e perceba que todos nós temos alguns hábitos e manias parecidos com os dos animais. Que bicho você é? É só ler o livro para saber a resposta. Deve ser bem interessante. Você aí, tem mais a ver com quem? Com bicho preguiça, que fica só de molezinho em casa, querendo ficar deitado, descansando?
Ou você parece um macaquinho que não para de pular, fica de um lado para o outro querendo brincar e fazer arte? Fala pra mim com que bicho você se parece. Tem vários, tem leão, tem o tigre, tem a baleia, tem o elefante, tem o ursinho. Escolhe um bicho aí e me diz qual você é. Ou se não, leia o livro Bichos Diversos para saber. E o último livro, a última dica de livro é de Cissa, Ciranda dos Insetos, São Paulo, FTD 2008. Serropaldo, Drosófila, conheça esses e outros insetos de uma forma bem divertida. Também sobre bichinhos pequenos, bichinhos de jardim, insetos. Deve ser bem legal também. E a gente tem um filme. Ele já é antigo, é de 1998, ele é bem antigo, mas é muito legal. Vida de Inseto. Foi feito a direção de John Lasseter e Andrew Stanton. Produção Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures, em 1998. Divirta-se com essa história que se passa dentro do pequeno mundo dos insetos. Nela, a formiga Flick, com outros animais, defende o formigueiro do ataque de gafanhotos liderados por Hopper. Flick, ao acreditar que a colônia de formigas poderá finalmente ser salva, descobre que os amigos que o ajudaram não são guerreiros. Não da forma que Flick pensava. Muito legal também o filme Vida de Inseto. Certo? Pessoal, assim a gente termina a nossa aula de hoje, nossa aula de quarta-feira. Amanhã, quinta, a gente vai trabalhar o novo módulo 11. A gente vai começar a nossa aula ao vivo. Tia Bruna vai gravar uma aula ao vivo com vocês e depois a gente vai ter um segundo momento onde a tia Bruna vai gravar como eu tô gravando agora, sozinha, e vou botar na plataforma, tá? Mas a gente tá voltando a ter aulas online de novo. Eu e vocês e eu juntinhos, tá? Aí a gente fala mais um pouquinho e vamos corrigir os deveres também dos sólidos geométricos, tá? A gente corrige rapidinho. Vou dar uma dica para as nossas aulas online poderem dar certo, tá? Primeira coisa, pessoal, chega no horário, é legal, tá? Seja pontual para nossa aula render. Outra coisa, quem puder usar um fone de ouvido é melhor, porque aí a gente consegue se ouvir melhor. E terceiro aviso, que é muito importante, vocês vão precisar da ajuda de um adulto aí para botar a plataforma, o plural e tudo mais. Eu peço encarecidamente, eu peço muito, com muito carinho, que o papai, a mamãe, a vovó, o titio, o irmão mais velho, não importa quem seja, o responsável, falem para vocês. Tem uma parte que o microfone, que é para nossa voz sair e você ouvir a tia Bruna e a tia Bruna ouvir você, esse microfone do seu computador, aluno, ele tem que ficar mutado, ele tem que ficar desligado, tá? E aí, quando a tia Bruna chamar o seu nome, você liga ele. Por que isso, pessoal? Porque se todo mundo, eu e mais vocês, alunos, ficarem com os microfones ligados, a gente consegue captar os barulhos de todas as casas ao mesmo tempo e acaba que nós não nos ouvimos, tá? Então a gente vai combinar assim, o microfone da tia Bruna vai ficar sempre ligado quando ela estiver falando, mas quando eu chamar algum aluno para responder alguma coisa, a tia Bruna vai ficar quietinha, eu posso até desligar o meu microfone e aí vocês na casa de vocês vão ligar o microfone de vocês, tá? Acabou de falar, a tia Bruna voltou a falar, bota para desligar o microfone de novo. Vocês podem pedir para o papai, para a mamãe, para o responsável de vocês irem treinando com vocês, tá? Para no dia da nossa aula, ó, olha o barulho que tá fazendo agora, viu? Passou um carro aqui, uma moto, alguma coisa e fez um barulhão. Imagina esse carro, essa moto, mais a moto, o carro do ovo lá da casa do colega, mais a batedeira da mãe do outro aluno que está fazendo um bolo enquanto o aluno está assistindo a aula. São muitos ruídos, são muitos barulhos ao mesmo tempo. Então é muito importante que os microfones estejam desligados
enquanto a tia Bruna estiver falando. E quando a tia Bruna solicitar algum aluno, vocês liguem o microfone. Ah, mas a tia Bruna não me solicitou, mas eu quero falar alguma coisa com ela. Vamos combinar de fazer igual a gente faz na escola? Levanta o dedo, fica com o dedinho assim, que a tia Bruna vai te chamar. E aí eu vou te escutar. Porque senão ficam todos falando ao mesmo tempo, fica o barulho de fora atrapalhando a nossa aula e acaba que a nossa aula não fica legal. Então, para que nossa aula fique bem legal, a gente tem essas 3 diquinhas, tá? Chegar no horário, ter um fone de ouvido para ouvir melhor e o microfone fica desligado e a gente só liga quando a gente for falar ou a tia Bruna chamar. Combinado? Não vejo a hora de ter aula com vocês de novo, tá bom? Vou acabando por aqui. Amanhã então eu volto com as correções, volto com texto de fruição, volto com módulo novo e aí a gente conversa ao vivo mais um pouquinho, tá? Fiquem bem, beijos, adorei os vídeos, as fotos, quem não mandou, manda. Nunca é tarde. Tô esperando. Tchau.